candidatura presidencial e sobre adversários e aliados como Ciro, Moro e Bolsonaro. A entrevista foi conduzida pela jornalista Patrícia Calderon, com produção de Marelisa Araripe. Eu queria saber do senhor, se o senhor fosse o presidente da República durante a pandemia, o que o senhor teria feito de diferente que o Bolsonaro não fez? Teria feito tudo diferente e teria feito o que ele não fez, porque ele não fez nada. Veja, primeiro o presidente da República não acreditou na pandemia. Não acreditando na pandemia significa que ele não acreditava na ciência. Não acreditando na ciência levou ele a começar a dizer que não precisava se preocupar porque era uma gripezinha que só matava alguns velhinhos, que ele, como tinha sido atleta, que ele não ia não ter problema. Começou a chamar de marica quem usava máscara, começou a provocar quem tentava evitar aglomeração, colocou os governadores que começaram a se preocupar com o seu povo, sabe, de inimigos da sociedade brasileira. Então, o que eu teria feito? Eu teria juntado um comitê científico, eu teria juntado o ministro da Saúde, que entendesse de saúde, não os que ele colocou. Eu tinha chamado o secretário da Saúde dos estados, criar um protocolo de informação para a sociedade, comprar as vacinas e aplicar no momento certo. Nós fizemos tudo errado e até hoje o presidente continua mentindo. Até hoje. O senhor se encontrou em alguma possibilidade com o juiz Moro depois da saída da cadeia? Teve vontade de dar algum recado que não deu? Vocês se falaram? Existe alguma coisa que está aqui na garganta? Eu não posso dizer o que eu tinha vontade de falar para ele. Não é nem permitido falar aqui. Mas o Moro saiu da minha vida. O que eu queria provar, eu provei. Mas ele voltando para o cenário político agora como candidato? Ele pode votar, eu até queria que ele fosse candidato. Ele poderia sair candidato para ver quantos votos ele vai ter, para ver o que ele vai falar nos debates, qual é a proposta que ele tem para o Brasil. Eu não tenho preocupação com o Moro, não tenho preocupação com os procuradores. Juridicamente, eu vou continuar brigando com eles porque eu quero derrotá-los na justiça. Veja a canalice que o Moro fez liberando aquele vídeo, a delação do Palocci, na semana da eleição. Uma delação mentirosa, forçada, uma delação preparada para que fosse colocada no ar daquele jeito. Eu desafio qualquer empresário, eu desafio qualquer político, eu desafio qualquer procurador, eu desafio qualquer delegado da Polícia Federal a provar um ilícito na minha vida. Aqui no Ceará, o senhor já conseguiu desenhar um palanque? Porque o governador Camilo Santana está bem dividido, né? Porque ele deve respeito aos Ferreira Gomes, o senhor e o Ciro Gomes não estão conseguindo se entender aí para uma parceria eleitoral. Como que está esse cenário aqui? Eu sei que o senhor andou conversando com algumas pessoas. Primeiro eu acho que o companheiro Camilo, ele tem que tratar os Gomes com muito respeito, porque ele tem uma relação histórica. Sabe, o Camilo disse para todo mundo que ele deve, o fato dele chegar a governador, a relação dele com o Cid, que bancou a candidatura dele. Então, você não rompe uma amizade dessas. É importante manter essa relação de amizade, essa relação de respeito, mesmo quando em determinado momento você tem divergência política. E essa relação tem que continuar. Eu acho que o Camilo tem que manter a relação dele com o Gomes, sabe? E não tem que haver rompimento, tem que haver, sabe, conversa. E se for precisar ter posições diferentes, que se tenha. Tem muita gente que pergunta, mas o Ciro está atacando o Lula. Deixa eu te falar uma coisa, Patrícia. O Ciro tem que bater em quem está na frente dele. Eu acho normal. E não penso que eu vou ficar com raiva, não. Mas você pode ficar certa que você vai ver essa campanha até o final. Você não vai me ver agredir qualquer candidato. O que está acontecendo de fato agora? Você tem uma disputa eleitoral, pelo menos na pesquisa, porque a campanha não começou ainda, a campanha só vai começar a partir do ano que vem. Eu ainda não decidi se sou candidato, mas você tem uma pré-polarização entre um candidato que tem uma história de democracia no seu passado e um candidato que representa o fascismo. O senhor está bem de saúde? Estou bem. Para fazer essa corrida, eu sei que o senhor gosta do braço a braço, corpo a corpo, olho no olho. Ô, Patrícia, graças a Deus, veja, eu tento me cuidar. Pense num ser humano que está com a consciência tranquila. Pense num ser humano que tem clareza das coisas que tem que fazer nesse país. Sou eu. A solução do Brasil é simples.
Primeiro você tem que colocar o povo pobre no orçamento. Quando você for fazer o orçamento, você precisa começar discutindo o seguinte: qual é a parte do povo pobre nesse orçamento? Você tem a parte do Itamaraty, a parte das Forças Armadas, a parte da saúde. Qual é a parte do povo pobre? Então, você tem que colocar o pobre no orçamento. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país. A ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Eu estou vendo o povo passando fome. Você anda na rua agora, as pessoas estão com um cartazinho, sabe? Eu preciso de comida, eu estou desempregado, eu era pequeno empresário, eu quebrei. Por favor, eu quero comida. Isso tinha acabado no Brasil. E não são mais moradores de ruas, né? A gente vê que são desempregados nas ruas. São 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas que estão passando fome e mais quase 40 milhões de brasileiros que estão num sistema de insegurança alimentar. Ou seja, pessoas que não conseguem comer as calorias e as proteínas necessárias. Esse país tem que pensar um pouco no povo. Esse país tem que pensar que nós só seremos um país grande e soberano quando esse povo estiver estudando, quando esse povo estiver comendo, quando esse povo estiver trabalhando, quando esse povo estiver lendo, quando esse povo for tratado com respeito.